Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que bom. Eu gostaria de hoje falar sobre um tema que acredito que seja de grande relevância para nós, que é o tema da doutrina da justificação. Por que é relevante? Porque a doutrina da justificação tem a ver com a nossa identidade e com a nossa posição diante do mundo conturbado, onde constantemente somos pressionados, principalmente no mundo espiritual. A gente precisa saber a nossa identidade para poder saber como nos posicionar e sairmos dessa batalha sempre vencedores, como diz a Bíblia, mais do que vencedores. Para nós começarmos sobre essa doutrina, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 3, verso 24. Nós vamos usar como texto básico para nós. Romanos capítulo de número 3, verso 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado gratuitamente. A primeira coisa que nós precisamos entender, se fomos justificados, e fomos justificados, claro, fomos justificados por causa da redenção, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Aí nós precisamos crer, né, que é pela fé que nós recebemos essa justificação, certinho? Então, por enquanto, o que nós precisamos saber é isso. Agora, quando você ouve a palavra justificação, o que é que vem na sua mente? Ser reto, ser justo. Não é exatamente isso. Ser reto, ser justo. E isso nós precisamos entender muito bem. Do ponto de vista secular, é uma declaração de que alguém ocupa uma correta posição, baseado em jurisprudência, baseado em uma declaração que o juiz faz porque foi provado que ele não é culpado. Quando nós trazemos isso olhando do ponto de vista de Deus, é muito mais do que simplesmente uma declaração correta diante de Deus. Por quê? Porque quando nós pensamos na palavra justificação, nós precisamos entender que ela envolve o perdão total dos nossos erros, o perdão total dos nossos pecados, certo? E isso é importante. Eu vou ler um outro texto que se encontra lá em Romanos, capítulo de número 4, versos 7 e 8, onde o apóstolo Paulo faz uma citação do salmista Davi, Salmo 32, verso 1 e 2. Ele fala então lá em Romanos capítulo 4, verso 7 e 8. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Tremendo essa declaração de Deus aqui, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então nós precisamos entender que a justificação tem a ver não só com um ato declarativo, mas tem a ver com o perdão total de Deus dos nossos pecados. Isso é importante entender. Mas uma outra coisa que me chama a atenção também é que a justificação ela tem a ver com a vida eterna. Ou seja, Deus nos dá a justificação e diz: olha, os seus pecados foram perdoados e além de receber o perdão, eu vou te dar a vida eterna. E olha aqui que o texto diz, Romanos capítulo 5, verso de número 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida eterna. Então, é importante nós entendermos isso, certo? Por isso que eu digo, não é só uma declaração vazia, seca, sem sentido, não é? Porque a justiça comum, ela faz a declaração e você vai para tua casa e pronto. Deus não. Ele diz, olha, eu perdoo você de todos os pecados, te torno justo, né, porque perdoo todos os seus pecados, baseado na obra do meu Filho Jesus Cristo, eu te dou a vida eterna, a vida eterna. Além disso, justificação também tem a ver com a santidade de Deus, tem a ver com a santificação. Ou seja, Deus ele compartilha conosco
a sua santidade, ou seja, ele nos torna coparticipante da sua natureza divina. Isso é fantástico. Olha que o texto lá de Evangelho não, Epístola de 2 Pedro capítulo de número 1, verso de número 4, diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aqui fala sobre a santidade, ou seja, Deus torna você justo para você participar também da santidade dele, para você ser coparticipante da natureza divina. Então, quando nós pegamos tudo isso, é exatamente isso que significa justificação. E uma vez que nós entendemos o perdão total de Deus dos nossos pecados, entendemos que temos a vida eterna, entendemos que fazemos parte da natureza divina, fazemos parte da sua santidade, e isso tudo baseado na vida de Cristo, ele vir e morrer no nosso lugar, derramar o seu precioso sangue. Quando nós entendemos isso, é aí que nós conseguimos entender que nós temos uma identidade, que nós temos uma posição. E quando temos essa consciência, fica muito mais fácil de viver no meio de tanta tribulação, de pressão, e entendemos que numa guerra espiritual nós sabemos qual é a nossa posição. E podemos sair dali muito mais vitorioso, porque ali sabemos como vamos lutar e já sabemos que somos vencedores. Então é muito importante isso. E para nós então, resumindo e concluindo toda essa doutrina de maneira simples, você percebeu que não é só um ato declarativo de Deus, vazio e seco, uma letra simplesmente, mas é onde ele diz que você vive uma vida reta através de Cristo, ele te dá o perdão dos seus pecados, ele te dá a vida eterna e faz de você coparticipante da natureza dele, certo? Então, é isso que significa a doutrina da justificação. Com isso, o desejo do meu coração é que você compreenda a sua identidade, a sua posição. Que Deus possa te abençoar grandemente e que daqui para frente você possa, com essas verdades, viver muito melhor a vida cristã, porque Deus te justificou de todos os seus pecados, te tornou reto em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.